Amigos, está definido que o Campeonato Brasileiro começa no dia 29 de maio e termina em 5 de dezembro de 2021. Já foram definidos os jogos, a tabela em si, mas as datas dos jogos não foram liberados. Foram tomadas outras iniciativas, como transferência de treinador, um número limitado para isso, enfim. Eu vou apresentar para vocês os primeiros 5 jogos da dupla Grenal e do Juventude, para que nós tenhamos uma noção mais próxima deste período em que se inicia o Campeonato Brasileiro, tá certo? Antes, no entanto, eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, participa do canal, venha para cá, compartilha o canal com os teus amigos. Vamos discutir o futebol. Convergir ou divergir não há problema. A qualidade da discussão é o que interessa. E é isso que eu estou pedindo para você. Eu sou o Darcy Filho. Então, o Campeonato Brasileiro tem início e fim marcados. Começa em 29 de maio e termina em 5 de dezembro. Nós vamos apresentar agora para vocês, então, os 5 primeiros jogos da dupla Grenal e do Juventude. As datas não estão estabelecidas porque elas serão anunciadas posteriormente, tá certo? Então, vamos lá. O Grêmio começa o Campeonato Brasileiro jogando contra o Ceará fora de casa. Depois, o Grêmio joga contra o Flamengo em Porto Alegre, é o seu segundo jogo. O Grêmio permanece em Porto Alegre e joga contra o Atlético Paranaense, é o seu terceiro jogo. Depois, o Grêmio viaja para Recife, onde joga contra o Sport, que é o seu quarto jogo, e de Recife vai a Cuiabá, jogar contra o Cuiabá. Portanto, aí estão os 5 primeiros jogos do Grêmio neste Campeonato Brasileiro, que se inicia em 29 de maio. Vamos aos 5 primeiros jogos do Internacional. O primeiro jogo do Internacional é em casa contra o Sport Recife, um adversário amargo nesta temporada de 2020. Depois sai para jogar contra o Fortaleza e contra o Bahia. São os 3 primeiros jogos do Inter, portanto. Depois o Internacional retorna para Porto Alegre e completa o 4º jogo enfrentando o Galo. E o 5º jogo do Internacional é contra o Ceará. Portanto, aí estão os 5 primeiros jogos também do Internacional. Vou apresentar para vocês aqui os 5 primeiros jogos do Juventude. O Juventude começa jogando fora de casa contra o Cuiabá. Portanto, 2 equipes que subiram da Série B para A. O Juventude começa jogando contra o Cuiabá. Depois, o Juventude joga em casa contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense. Em seguida, joga contra o Santos fora de casa, retorna para Caxias, onde joga contra o Palmeiras, é o 4º jogo. E o 5º jogo do Juventude é contra o Sport Recife em casa. Estão aí colocados, portanto, os jogos da dupla Grenal e do Juventude. Os 5 primeiros jogos de cada um no Campeonato Brasileiro de 2021. Tem data para começar, 29 de maio. Tem data para terminar, 5 de dezembro, mas as datas nos meios do campeonato, elas ainda não foram definidas porque há outras competições que serão simultâneas, como Copa do Brasil e Libertadores e ainda a Sul-Americana. Creio que esta, pelo menos, é uma boa dica para que você saiba quais são os 5 primeiros jogos do seu clube, do Clube do Rio Grande do Sul, especialmente da dupla Grenal e do Juventude no Campeonato Brasileiro. Um abraço.